Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos ler do verso 14 até o verso de número 30. Nós temos feito uma série de mensagens sobre as parábolas que Jesus contou, ou seja, as histórias que Jesus contou. E hoje nós vamos ver esta história tão conhecida, que é chamada de a parábola dos talentos. Então, Mateus, capítulo 25, do verso 14 ao verso de número 30. Diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e o escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpriria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar? Santo Deus, nós dependemos da ação do Teu Santo Espírito, do Espírito Divino do Senhor, do Espírito Santo, daquele que foi prometido para ser o nosso Consolador, daquele que o Senhor garante que iria nos conduzir a toda a verdade. É na dependência dele, ó Pai, que nós oramos pedindo que o Senhor nos conduza à verdade deste texto nesta noite. E que esse Santo Espírito atue nos nossos corações de tal forma que a Tua palavra fique viva no coração, de tal forma que a Tua palavra penetre profundamente as nossas vidas. Esta oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esta parábola, a parábola dos talentos, é uma parábola, sem sombra de dúvida, muito conhecida, e ela é uma parábola que está ligada a uma série de discursos de Jesus. Se você olhar comigo o versículo 24, melhor dizendo, o versículo 14, diz assim: Pois será como um homem que ausentando. Então ele está seguindo uma sequência de coisas que ele estava falando antes.
E essas coisas começam no capítulo 24. Só vire aí a sua Bíblia, dá uma olhadinha no capítulo 24 de Mateus. E você perceberá que Jesus começou a falar sobre o princípio das dores. No capítulo 24, da grande destruição. E ele vai dizer da volta de Jesus Cristo. Isso que ele faz no capítulo 24. Ele está dizendo do seu retorno, do dia em que ele iria voltar. E ele caminha no capítulo 24, depois do discurso, mostrando 3 parábolas sobre a volta de Jesus. A parábola da figueira, e ele diz que nós precisamos estar vigilante. Ele diz aí da parábola do bom servo e do mau servo, e a necessidade de estarmos vigilantes. E no capítulo 25 ele diz daquela parábola das 10 virgens, que precisavam estar vigilantes, e um grupo delas não estava. Nessa sequência, ele chega então na 4ª parábola, que é a parábola dos talentos. Percebe que está tudo então trabalhando essa ideia do dia em que Jesus irá voltar, do Cristo que esteve entre nós. Ele faz alguma coisa, ele se ausenta durante um tempo e ele um dia volta. E o que acontece nesse intervalo e o que deve acontecer naquele último dia? Então, essa sequência de parábolas mostrando que Jesus irá voltar e que haverá algumas coisas neste dia. E o que eu quero olhar com você, então, é sobre a parábola dos talentos. E eu quero ver 3 lições nesta noite. A primeira lição é que os talentos ou as responsabilidades são dadas conforme as nossas capacidades. As responsabilidades são dadas conforme as nossas capacidades. Olha aí comigo o versículo de número 14. Jesus compara essa relação que Cristo estabelece com a sua igreja como um homem que se ausentou do país. Olha o versículo 14. Pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Percebe que este homem, que aqui é a personificação de Jesus Cristo, é a história de alguém que vai sair e dar bens para as pessoas. Essa palavra escrita é chamada talento. Na nossa cultura, a palavra talento está ligada ao quê? A uma capacidade para desenvolver algumas coisas, não é isso? Talento para cantar, talento para escrever, talento para fazer um monte de coisas. Então, talento na nossa cultura está ligado, essa palavra está ligado a capacidade para fazer determinadas coisas. E às vezes a gente linka isso com as questões espirituais. Mas a palavra talento aqui, neste texto bíblico, não é necessariamente apenas capacidade. A ideia aqui de talento é a ideia de bens. Se você olhar o versículo 14, diz que o homem confiou os seus bens. Se você olhar o verso de número 18, você vai ver que o talento é chamado também de dinheiro. Olha o verso 18. Mas o que recebera um, saindo abriu uma cova e escondeu o dinheiro. Talento, então, era um valor monetário daquela época. Não é muito fácil determinar quanto que valia um talento, porque você tinha talento de ouro e você tinha talento de prata. O talento de ouro, por exemplo, seria algo que os estudiosos pontuam o equivalente a 20 anos de trabalho. Eu não falei 20 dias, nem 20 meses. 20 anos de trabalho seria o valor de um talento de ouro. Então era uma quantidade muito grande. Se for um talento de prata, e o texto aqui não especifica se é de ouro ou prata, no caso era o valor de 1 ano de trabalho, o talento de prata. Então o que nós estamos vendo aqui é um homem que tinha de fato 8 talentos. Ele tinha aí ou 8 anos de trabalho, ou então 160 anos de trabalho, o valor relativo a 160 anos de trabalho, ou o valor relativo a 8 anos de trabalho. Pensa você o valor que você ganha aí, não precisa dizer, pensa na sua cabeça. Pensa este valor como o valor de 1 ano de trabalho. E de repente você ganha isso para administrar extra. É isso que está acontecendo nesta parábola, na pior das hipóteses, ou então o valor de 20 anos de trabalho. É valor muito alto. E um homem deste ganha 5 talentos. Ou seja, ele ganha 5 anos de trabalho, se for talento de prata, ou então 100 anos de trabalho. É muito dinheiro. O outro ganha 2 e o outro ganha 1. O que é que está demonstrado nesta
primeira parte desta parábola, as capacidades dadas por Deus são de acordo com a nossa, as responsabilidades, melhor dizendo, dadas por Deus são de acordo com a nossa capacidade. Porque olha o versículo 15, olha o verso 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Própria capacidade. É por isso que este homem não pega 8 talentos e divide igual para 3. É por isso que ele não pega todo o valor dele e divide igual para os 3. Não, ele conhece os servos, ele conhece os funcionários. Ele diz, este eu posso delegar 5, este eu posso delegar 2, este eu posso delegar 1. É de acordo com a capacidade. Você deve pensar em talento aqui como tudo aquilo que Deus deu a você. E você sabe que nada que você tem é seu. Paulo diz, o que é que tem que você não recebeu? E se você recebeu, por que é que você se vangloria? Então a família que você tem é dado por Deus. Os filhos que você tem, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Provérbios diz que aquele que encontra uma esposa encontrou a benevolência do Senhor. Você olha para o seu emprego, você olha para a sua capacidade administrativa, você olha para a sua capacidade intelectual, você olha para tudo da sua vida. É algo que Deus deu a você. E Deus não deu isso igual para todos. Basta você olhar para a sociedade, basta você olhar para o mundo. Deus deu diferente mesmo. Isso está nítido nesta parábola. Mas aquele que ganhou 1, ganhou muito. Aquele que ganhou 2, ganhou muito. E aquele que ganhou 5, ganhou muito. Assim como aquilo que você tem é dado por Deus de acordo com a sua capacidade. E você precisa entender isso nesta parábola. Você precisa entender que esta parábola não está falando apenas daquilo que você faz dentro da igreja. Não é isso. É também isso. Isso também inclui as capacidades espirituais que Deus concedeu a você para você agir dentro do corpo de Cristo. Mas é tudo que Deus deu. Tudo que você tem é dádiva do Senhor. E tudo que você tem é para que você administre para Deus. É a chamada mordomia cristã. É isso que Davi disse, o Senhor é dono do reino, tudo é teu, tudo provém de ti. E percebe então que Deus nos presenteia entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. Entre o momento que ele nasce e o momento em que ele voltará. Ele nos deu coisas para que nós possamos administrar. E nós somos mordomos de Deus. E aqui está a perspectiva cristã de tudo que nós fazemos. Se você enxergar para as coisas que Deus deu como dádiva do Senhor, você vai se envolver naquilo. Se você perceber que Deus dá de acordo com a capacidade, você vai parar de ficar murmurando porque você não tem determinadas habilidades. Porque você não tem determinadas características, porque você não tem determinado valor, porque você não tem determinado emprego, porque você não tem determinado dom na igreja. Você vai entender que Deus deu a cada um segundo aquilo que Deus sabe que pode suportar. Você também vai perceber que nessa forma distinta de Deus distribuir, Deus dá também responsabilidade distinta. Pensa você administrar 5 talentos, pensa você administrar o valor correspondente a 100 anos de trabalho. É muito valor. Pensa você, e o que é que aquele homem faz? Ele multiplica aquilo. É muito trabalho. Ele faz mais 5, gera, dobra. Aquele que pega 2, dobra e coloca 4. Percebe que isso também faz com que eu e você tiremos de nós alguns fardos. Você não precisa viver sobrecarregado. Você precisa focar naquilo que Deus chamou você para fazer. Deus deu outras coisas para outros fazerem. Deus não chamou você para resolver todos os problemas do mundo. Deus não chamou você para resolver todos os problemas da sua família. Deus não chamou você para resolver todos os problemas da sua igreja. Deus não chamou você para resolver todos os problemas do seu trabalho. Mas Deus chamou você para fazer aquilo que Ele colocou nas suas mãos. E é destes talentos que você prestará conta algum dia. Percebe como que isso muda a nossa perspectiva? Há muitas pessoas que vivem invejando o outro.
Há muitas pessoas que dizem, por que fulano tem dinheiro, tem isso e eu não tenho? Por que Deus deu uma inteligência para Beltrano e não deu para mim? Por que nos negócios dele ele prospera, no meu não? Queridos, ele deu de acordo com a sua capacidade de administrar. E sabe de uma coisa? Se ele tivesse dado a você talvez determinada quantia financeira, você não seria fiel ao Senhor. E Deus conhece isso. Você talvez diz assim, eu não dou dízimo, não dou oferta porque eu tenho muito pouco. Deus sabe, é por isso que Ele não te deu muito, porque se Ele tivesse te dado muito, você também não daria dízimo e oferta, e a obra do Senhor não avançaria. Se você não consegue se envolver com a sua capacidade intelectual que você tem naquele momento, Deus não vai dar para você outro mais, é porque na verdade você é relapso com aquilo. E do que adianta grandes talentos, grandes habilidades nas mãos de pessoas que não vão fazer nada com aquilo? É isso que este sábio faz. Ele distribui diferente. E o texto diz, segundo a capacidade de cada um. E eu preciso perguntar para você, o que é que Deus chamou você para fazer? Olha para as coisas que você tem gastado o seu tempo. Olha para aquilo que você tem de habilidade. Realmente, o que é que Deus chamou você para fazer? Ou o que é que você está acumulando apenas para ter um nome para ser visto na sociedade? Se Ele deu a você 5 talentos, se envolva com 5. Se Ele deu 2, se envolva com os 2. Se Ele te deu 1, se envolva com 1. Como você tem se envolvido com aquilo que vem das mãos do Senhor? E como está o seu coração quanto a isso? Que às vezes o nosso coração é tomado. O nosso coração é um coração ingrato. E nós muitas vezes teríamos aqui, se estivéssemos neste grupo, teria dito, esse servo, esse rei tem predileção para aquele que deu 5. Eu vou ficar quieto no meu canto. Vou guardar isso para quê? Eu não quero 2, eu também nem quero. Primeira lição que nós aprendemos é que Deus dá as responsabilidades conforme a nossa capacidade. É conforme a nossa capacidade. Segunda lição. Os talentos devem ser desenvolvidos. Os talentos devem ser desenvolvidos. Então lembra, talento aqui é sinônimo de tudo aquilo que nós ganhamos de Deus. E tudo que a gente tem é ganhado de Deus. Olha aí o versículo de número 18. O que recebera, vamos ler? Verso 16. O que recebera, outros 5. Ele não sabia o dia em que o servo voltaria, mas ele sabia que ele precisava se envolver com aqueles 5. E a palavrinha que chama a atenção aí é a palavra imediatamente. Ele não ficou postergando. Ele não deixou para o dia seguinte. Nós, os brasileiros, somos muito conhecidos por procrastinar. O que é isso? É deixar para amanhã e transferir para o outro dia. Você tem que fazer alguma coisa no seu trabalho, você vai deixando. Tem que fazer alguma coisa na sua vida, você vai deixando. Esse homem não, esse homem se envolveu imediatamente. Percebe por que ele ganhou 5? Porque ele sabe que é urgente desenvolver aquilo que o rei deu para ele. É urgente desenvolver aquilo que o Senhor deu para ele. Você precisa ter uma vida, queridos, onde nós imediatamente comecemos a produzir com aquilo que Deus nos deu. Nós somos um país, o Brasil, lamentavelmente, um país onde a cosmovisão é muito errada de muitos funcionários. E muitas vezes nós estamos dentro de determinadas empresas e nós queremos somente os nossos direitos e nós não queremos produzir nada. Muitas vezes nós estamos também dentro da nossa família e nós não queremos produzir nada, somar nada naquilo. Nós queremos sugar dos nossos familiares. Queremos sugar da nossa esposa. Queremos sugar do nosso marido. Quando Deus nos deu inúmeras habilidades para multiplicar aquilo, fazer aquilo crescer, se desenvolver. Talvez dentro da igreja. Talvez Deus coloca você e você, de repente, você não se envolve imediatamente com as coisas que Deus tem dado a você. Os talentos devem ser desenvolvidos. Olha o verso 17. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Do mesmo modo, imediatamente, ele saiu também a produzir. E lembra que nós estamos falando de quantia de valor. Às vezes a gente pega as histórias e diminui muito.
assim, tira o peso delas. Queridos, eles tinham um valor de dinheiro e eles precisaram abrir um negócio, precisaram aplicar aqui, mexer nisso, investir nisso, precisaram trabalhar, suar. Você acha que aquilo que Deus deu para você é para você ficar acomodado? É para você crescer, é para você se desenvolver de acordo com a sua capacidade. O que ganhou 2, ele não virou 20, mas ele dobrou 4. O que ganhou 5 apresentou 10. E é isso que você precisa entender, que na vida você não está disputando com o outro. Você não precisa ser melhor do que o outro no seu trabalho. Você não precisa ser melhor do que o outro na sua escola. Você não precisa ser melhor do que o outro na sua igreja. Mas você precisa ser melhor cada dia naquilo que Deus te deu. Percebe que a questão de desenvolver é com você mesmo. É fazer com que a sua capacidade chegue a um exponencial maior. E é triste quando passa ano após ano e você está no mesmo nível, na mesma situação. Eu não estou falando de situação financeira, eu estou falando de desenvolvimento como pessoa. Eu estou dizendo de desenvolver aquilo que Deus deu a você. Talento é tudo aquilo que você ganhou. E a minha pergunta é, você que tem alguns anos de casado, o seu casamento hoje está melhor do que era no início? Eu não estou dizendo daquela paixão, né? Da lua de mel, não estou dizendo disso. Mas eu estou dizendo da pessoa que convive com você. Ela está melhor ou pior? Ela está mais desenvolvida? Você trabalhou na vida dela ou não? Ou você destruiu um pouco daquilo que ela tinha como pessoa? Os seus filhos, o seu emprego, a sua vida financeira, a sua habilidade na igreja. Como você tem feito? É interessante que esses servos dobraram aquilo que eles receberam, sem competição, mas pensando em se desenvolver porque receberam algo, e algo precisa ser devolvido melhor. Mas há um outro aqui. Olha o versículo 18. Os talentos devem ser dobrados, mas olha o verso 18. Mas, o que receberam do seu Senhor. Teve um que não multiplicou em nada. Ele abre uma cova, coloca lá o dinheiro, guarda a tampa, não sua, não rala, não se desgasta. E está lá guardado. Por que é que ele não se envolveu? Porque ele não tinha um relacionamento correto com o Senhor. E é isso que vai fazer com que você não se desenvolva como pessoa, com as capacidades que Deus deu a você, se você não tiver o relacionamento com aquele que te deu. Porque olha aí comigo o versículo 24. O conceito que temos de Deus determinará o nosso envolvimento nas coisas do Senhor. Olha aí o versículo 24. Chegando por fim, o que receberam um talento disse: Senhor, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Percebe? Olha o que ele pensava do Senhor dele. Ele pensava que o Senhor dele era um homem severo, um homem injusto, porque um homem que quer ceifar onde não semeou. Isso é injustiça. Ajuntar onde não espalhou. Um homem que não plantou e quer colher. Ele diz: esse é o meu Senhor. Então eu guardei, eu fiquei com medo. Se você não entender o Deus que deu as coisas para você se envolver no mundo, de fato, você vai se enclausular em você mesmo. Mas se você entender que Deus que deu, Ele deu para que você seja uma máscara dEle no mundo, uma face dEle no mundo. Os seus talentos é para isso, a sua habilidade é para isso. Se você entender que quem fez isso é um servo que confiou a você aquilo que ele tem de mais precioso, os dons e talentos dele, foi algo que o Senhor confiou. O servo não vê essa relação de confiança, ele vê a relação de um servo cruel, de um senhor cruel, melhor dizendo.
eu preciso perguntar para você, como você se relaciona com Deus? O que é que impede você de trabalhar, de usar a sua capacidade no reino de Deus? E o reino de Deus não é igreja, o reino de Deus é tudo. Igreja também, mas o reino de Deus não está preso a 4 paredes. O reino de Deus é tudo. É o relacionamento que você tem com o Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção para a terceira e última lição. Primeira lição, então, os talentos ou as responsabilidades. Os talentos são dados conforme as nossas capacidades. Um 5, outro 2 e o outro 1. Os talentos devem ser desenvolvidos. O que pega 5 imediatamente começa a trabalhar. O que pega 2 imediatamente começa a trabalhar. E eles dobram o conteúdo. Mas aquele que recebeu 1 enterrou. Não é porque ele recebeu 1. Ele enterrou porque ele achava que o servo era mau, cruel. É por isso que ele enterrou. Terceira e última lição. Haverá um dia em que prestaremos contas de tudo o que recebemos de Deus. Haverá um dia em que prestaremos contas de tudo o que recebemos de Deus. Não é de uma coisinha ou outra, é de tudo. Olha como que Jesus descreve isso. Olha aí comigo o verso 20. Desculpa, o verso 19, vamos ler? Depois de muito tempo. Queridos, esse dia chegará, mesmo que pareça demorado. Eu fico imaginando o sentimento daqueles homens que tinham multiplicado os talentos. E o servo estava longe em outro país, dizendo, será que ele volta? Será que ele não esqueceu? Eu fico imaginando aquele que tinha enterrado o talento, dizendo, os bobos aí trabalharam, suaram, se gastaram. Não deu em nada, estamos todos iguais aqui, na mesma situação, desfrutando das mesmas coisas. Queridos, há muitas pessoas que acham que esse dia de prestar conta jamais chegará. E vivem assim, e tentam sufocar a consciência com este fato. Tentam sufocar o coração, dizendo que nunca precisarão prestar conta daquilo que eles fazem. Você veio nessa noite para ser lembrado que esse dia chegará, mesmo que demore. Eu não sei quando será. E não pense você que a morte tira você deste dia. Se você acontecer de morrer antes deste dia chegar, no último dia você ressuscita, porque você terá que chegar adiante para prestar conta de tudo aquilo que você recebeu. E é um dia de acerto de contas. Olha o versículo 19 ainda. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Ajustar conta é algo sério. É você colocar e ver se bateu. É você ver se aquilo que foi designado vai ser recebido de volta. Esse dia chegará. E olha que nesse dia nós seremos julgados pela nossa fidelidade como mordomos do Senhor. Quando aquele dia chega, o servo retorna. Olha o verso 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, servo bom e fiel. Olha o teor desse julgamento, olha o critério desse julgamento. Servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. É a fidelidade desses servos que está em jogo. Isso vai repetir com aquele que chega com 2 talentos. E diz, ei, eu dobrei, está aqui mais 2, está 4. E as palavras do Senhor é a mesma. Muito bom, servo bom e fiel, muito bem. Servo bom e fiel. E a minha pergunta é, você tem consciência que você será julgado pela sua fidelidade em cuidar das coisas que Deus deu a você? É isso que essa parábola está ensinando. É isso que Jesus está mostrando. Será um dia em que seremos recompensados graciosamente. Não apenas seremos julgados, mas seremos recompensados. Olha aí comigo o versículo de número
21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Vamos ler? Foste fiel no pouco. Só um minuto, queridos. Este cara tinha ganhado 5 talentos. Se talento aqui for talento de ouro, ele tinha ganhado 100 anos de trabalho. Isso é considerado pouco. Se é talento de prata, é 5 anos, é muita coisa também. Mas isso na mente do Senhor é pouco. Foste fiel no pouco. Ele dobrou, mas ainda é pouco. Olha a recompensa graciosa. Sobre o muito te colocarei. Aquele que ganhou 5, aquilo era pouco. Deus ainda ia colocar ele sobre o muito. E é isso que você precisa pensar. Se é bom desfrutar das dádivas de Deus no aqui e agora, e se é bom ter todas essas coisas boas que Deus deu sobre nós, profissão, dinheiro, família. O texto diz assim, naquele último dia, no dia em que nós seremos julgados pela forma como agimos assim, Ele promete para nós uma recompensa graciosa. Ele diz, isso você foi fiel no pouco, e agora você vai ter um muito. Novos céus e nova terra, você vai desfrutar do muito do Senhor. E é isso que está para este que multiplicou de 5 para 10, e esta promessa está também naquele que multiplicou de 2 para 4. Olha o versículo de número 23. Parece igual a frase, mas é um outro que está diante do Senhor. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu quero que você lembre que Deus tem algo que é extraordinário para ser dado a você no último dia. Tudo que a gente desfruta hoje é pouco. E mesmo que Ele tenha dado muitas coisas para você, mas se você foi fiel nisto que você ganhou, isso não é nada. E se já é bom isso que você tem, aquilo que você viverá nos novos céus e nova terra é extraordinário, aquilo que é o muito. E entra no gozo do teu Senhor. E aí você percebe que novos céus e nova terra você não vai ficar apenas cantando, você vai se envolver com as coisas do Deus, você vai se envolver com as coisas do Senhor, você vai adorar a Deus, você vai viver no reino de Deus. E você vai ter responsabilidades, você foi fiel nessa administração aqui, então você pode administrá-la. Mas, queridos, será um dia em que desculpas não serão aceitas. Esta parábola não termina com essa promessa grandiosa do muito e pouco. Esta parábola diz que alguns vão chegar naquele dia e apresentar desculpas. Mas desculpas não serão aceitas. Olha o versículo 24. Chegando por fim o que receberam um talento, disse, vamos ler? Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Percebe que dos 3, ele é o único que se justifica? Ele é o único que tem que dar uma explicação antes de mostrar o talento? O outro chega e diz, aqui ó, o Senhor me deu 5 e tem aqui mais 5. Rápido, pronto e objetivo. O outro diz, olha, ganhei 2, está aqui mais 2. Pronto, objetivo. O outro chega e sabe de uma coisa? Eu tenho que dar uma explicação. Não é assim na sociedade? Já reparou como que aqueles que menos fazem são aqueles que mais têm desculpas para dar? São aqueles que mais criticam. São aqueles que não se envolvem. É estes que estão cheios de desculpas para dar. Eu tenho certeza que você vê isso na empresa onde você trabalha. Tenho certeza que você vê isso na escola onde você estuda. Tenho certeza que você vê isso na igreja em que você congrega. Aqueles que não multiplicam os talentos são aqueles que têm uma série de discursos para dizer, é por causa disso, é por causa daquilo, porque eu não tive oportunidade, porque o Senhor não me deu, porque ninguém deixou eu fazer, porque eu não pude, porque eu estava ocupado, porque aconteceu uma doença na minha casa, porque aconteceu isso. Está cheio de desculpa. Mas aqueles que produziram, é aqueles que chegam e entregam diante do Senhor. E eu gostaria que nós parássemos de nos vitimarmos na sociedade. Pare de ficar se vitimando em tudo, no seu emprego, na sua escola. Pare de achar desculpa do porquê que você não faz as coisas no tempo certo.
Por que você não cumpre os seus compromissos? Por que você não honra a sua palavra? Por que você não honra aquilo que Deus deu a você? Pare de desculpas, porque aqui desculpas podem valer, mas no último dia não vai valer. No último dia, no dia do ajuste de contas, não tem desculpa. Olha o versículo 26. Olha como que o Senhor desta parábola desmascara as desculpas fajutas. Olha o versículo 26. Respondeu, porém, o Senhor: servo mau e negligente. O Senhor começa dando nomes. Dá nome aos bois, desculpa a expressão. Ele diz: você é mau e negligente. É isso que você é. Vamos começar colocando nomes aqui. Vamos parar de eufemismo. Vamos parar de que é porque não dá tempo. Vamos parar de que é porque eu não tenho capacidade. Vamos parar de dizer porque eu recebi pouco. Não, você é mau e negligente. É isso que você é. Cuidado, porque você poderá ouvir isso no último dia. Olha mais, verso 26. Servo mau e negligente. E aí olha como que Deus, o Senhor aqui, entra na desculpa dele. Diz assim: sabias, entra no sentido de pegá-lo na contrapé. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunta onde não espalhei? É isso? Ele está dizendo: é assim que você pensa? Você acha que eu sou isso? Que eu ceifo onde eu não semeei, que eu ajunto onde não espalhei. É por isso que você enterrou o seu talento. Ah, se é assim, não era melhor fazer isso aqui? Olha o verso 27. Cumpria. Ele diz: se é isso, se o seu medo de se envolver porque eu era mau, se você acha que eu sou bravo, por que você não colocou dinheiro nos banqueiros? Ele daria juro. Queridos, teve muito tempo que aquele senhor se ausentou. Essa história de eu estou devolvendo aquilo que é seu é ilusão, não é igual. Você sabe o que é infração. Se você ganhar o mesmo salário que você ganhava 10 anos atrás, é igual? Não é igual. Não é o mesmo talento. Ele não colocou nem a juro. E é isso que ele está dizendo. Não é porque você temia, não é que você tinha medo de arriscar coisa nenhuma. Não é porque você achou que eu era cruel, coisa nenhuma. É porque você é mau e negligente. E você precisa saber que naquele dia Deus irá tratar com você de acordo com aquilo que você recebeu dele. Olha o versículo de número 28. Olha o verso 28. Vamos ler? Olha que lindo. O fato daquele homem ter entregue os 10, ter ganhado 5, ter tido 5 e dobrado os 5 e dado em 10, quando ele entra no gozo do teu Senhor, ele não perde tudo aquilo. Ele ganhou mais e ainda diz: pega lá o talento, deixa e agora dá para aquele. Percebe que há uma certa continuidade. Há uma ideia de que o que você tem, Deus vai honrar, Deus vai fazer prosperar, Deus vai fazer com que aquilo seja usado no reino do Senhor. Tira daquele que não usou e dá para aquele que tem. Olha o versículo 29, porque a todos o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Queridos, nós precisamos lembrar de uma coisa: as pessoas que mais produzem nessa vida são as pessoas mais ocupadas. Analisa isso na sua profissão, analisa isso na igreja, analisa em qualquer lugar. São pessoas que têm inúmeras tarefas e elas sempre fazem mais. Aqueles que não têm quase coisa nenhuma, eles nunca fazem nada mesmo. Por quê? Porque Deus dá de acordo com a sua capacidade, aquilo que mais tem responsabilidade sobre ele. Verso 30, e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aquele dia será um dia de punição, Nós vimos nessa noite 3 lições. Primeiro, os talentos são dados conforme as nossas capacidades. Pare de invejar o outro, faça aquilo que está nas suas mãos. E se você não faz com aquilo que você tem nas mãos, você não fará com aquilo que você acha que você deveria ter. Segunda lição, os talentos devem ser desenvolvidos na proporção da sua capacidade. Você nunca será igual ao outro, mas você precisa ser o melhor naquilo que Deus chamou você para fazer. Eu sempre digo que cantar, por exemplo, eu não tenho habilidade para cantar. Não adianta, eu posso fazer aula que eu vou cantar mais ou menos, eu nunca vou conseguir cantar como aqueles que cantam. A aula pode ajudar, pode fazer com que melhore,
Mas quem tem habilidade para isso, com um pouco mais de aula, ele vai muito mais longe. É isso que você precisa entender. Você não precisa abraçar tudo. Mas você precisa entender que aquilo que Deus deu para você, se é os seus 2 talentos, faça aquilo crescer, ampliar de forma extraordinária. Não queira o talento do outro. Terceira e última lição: haverá um dia em que prestaremos contas de tudo que recebemos. Da nossa família, do nosso dinheiro, do nosso emprego, da nossa capacidade. O dia chegará, mesmo que pareça demorado. Será um dia de ajuste de contas. Será um dia em que seremos julgados pela nossa fidelidade como mordomos de Cristo. Será um dia em que seremos recompensados graciosamente. Será um dia em que desculpas não serão aceitas. E será um dia de punição, Há uma palavrinha muito forte do verso 30. Servo inútil. Aqui Deus não está falando de salvação por obras. O que Ele está mostrando é que aquele que a obra é morta, na verdade nunca foi útil para nada. Cuidado para você não ser um servo inútil. O servo foi feito para servir. E quando ele não serve, ele se torna inútil. Talvez você tenha tornado a sua vida inútil. Não sei quantos anos você tem. Talvez você está chegando naquela fase onde você tem que refletir. Talvez você olha para trás e diz: o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz? Passou tão rápido. Redirecione, que ainda dá tempo de você multiplicar os talentos que estão na sua mão. Ainda não é o dia final, mas ele vai chegar. Se você não está cuidando dos seus filhos, cuide dos seus filhos. Há pessoas que cuidam dos filhos dos outros, mas não cuida dos seus. Há pessoas que cuidam do marido do outro, da esposa do outro, mas não cuida dos seus. Há pessoas que cuidam da profissão do outro, mas não cuida da sua. Há pessoas que estão preocupadas com o dinheiro do outro e não estão preocupadas com o seu dinheiro. Há pessoas que estão preocupadas com o desenvolvimento de dons de outros na igreja e não com o seu desenvolvimento. Se preocupe com os seus talentos, porque um dia o rei voltará. E ele vai dizer: servo bom e fiel. Ou vai dizer: servo mau e negligente. O mau e negligente, você é um inútil. Ao servo bom e fiel, saia deste pouco que você foi fiel e venha para o muito que tem reservado para você. Vamos orar? Deus, Pai bendito, obrigado porque quando nós olhamos para todas as dádivas que o Senhor nos dá, nós percebemos que o Senhor nos dá aquilo que nós podemos desenvolver. Obrigado, Deus, porque o Senhor não coloca sobre nós fardos que o Senhor coloca em outros. Obrigado, Deus, porque o Senhor cobra à medida que o Senhor nos capacitou. Nós não somos chamados a mudar o mundo, mas nós somos chamados a mudar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. O Senhor possa, Deus, trabalhar no coração de irmãos e irmãs nesta noite. Pessoas que talvez estão vivendo debaixo de um fardo pesado, porque querem levar sobre si tudo, quando quem leva para nós é Cristo Jesus. Que eles possam perceber, ó Deus, que eles não são chamados para tudo, mas que eles são chamados para coisas muito específicas na vida deles. Que eles possam focar, ó Deus, os esforços naqueles talentos que o Senhor deu a eles. E com a potencialidade do Senhor, eles possam dobrar isso, ó Deus. Pai, incomode, ó Deus, o coração de porventura de alguém aqui que tem sido inútil na sua vida. Tem sido inútil na sua profissão. Tem sido inútil na sua escola. Tem sido inútil na sua família. Tem sido inútil na sua igreja. Deus, que terrível, Deus! É eles chegarem naquele dia achando que são servos, mas que passaram a vida sendo inútil. Incomode, Deus, gere fé nesses corações, ó Pai, para que eles possam responder de acordo com aquilo que o Senhor tem dado a eles. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos trata, o Senhor cuida de nós, neste pouco que o Senhor nos dá, para um dia em que o Senhor nos dará muito.
Obrigado porque cada coisa que o Senhor tem nos dado é um ensino, um aprendizado para aquilo que nós faremos nos novos céus e nova terra. Quando nós vamos lidar com um paraíso restaurado do Senhor, quando nós iremos ver todas as coisas feitas novas. Obrigado, ó Deus, porque essa vida é um treinamento para aquela. E obrigado porque aquela é a verdadeira vida, aquela é o gozo celeste com o Senhor. Obrigado, ó Deus, tudo isso é possível porque teve um servo que era Senhor, mas se fez servo, que é o teu filho. Ele cumpriu cabalmente aquilo que o Pai designou a ele. E ele se entregou na cruz do Calvário, morrendo pelas nossas vidas. E ele multiplicou extraordinariamente o número dos discípulos. O Senhor deu a ele 11, ó Deus, daqueles apóstolos. Ele orou naquele Getsêmani. E ele disse que o Senhor faria com que outros crescem através da tua palavra. E nós somos estes outros, ó Deus. Nós somos esses frutos, esses talentos do Senhor dobrados na pessoa do teu Filho, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o teu Filho não foi inútil, mas foi útil para o propósito designado a Ele. E é este teu Filho que nos chama, ó Deus, a imitá-lo no dia a dia. E Ele, quando subiu aos céus, derramou dons espirituais sobre nós, ó Deus. E quantas vezes nós negligenciamos isso na igreja, ó Pai. Quantas vezes, ó Deus, nós não exercemos aquilo que o teu Filho bendito nos deu, ó Pai. Desperte o nosso coração, ó Deus. Faça com que a gente inveje menos e trabalhe mais, ó Pai. Faça isso, ó Deus, para que o dia do Senhor seja um dia de alegria e não de tristeza para nós. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.